Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos controle sobre seu próprio passado. Ela não tinha nada, exceto a coragem de sobreviver. Um acordo frio e calculado entre os dois parecia simples, até que um segredo antigo, doloroso e proibido ameaçou despedaçar ambos. A viagem que começava como fachada se tornaria uma revelação capaz de mudar tudo. O que você faria se a verdade surgisse de quem menos esperava? O sol ainda não havia se decidido a iluminar a cidade quando Henrique entrou no saguão do hotel, apertando o paletó com mãos tensas e olhos cansados. Seu olhar, acostumado a controlar todos ao redor, não encontrava nada que pudesse dominar naquele instante. Cada decisão recente pesava como chumbo em sua consciência, lembrando-lhe que riqueza não protegia de erros passados nem de solidão presente. No canto do saguão, sentada sobre a mala surrada que parecia a única herança de sua vida, estava Marina. O cheiro de suor, do cansaço de dias inteiros em empregos que ninguém mais aceitaria, quase se misturava à fragrância de luxo que Henrique carregava. Ela levantou os olhos, cautelosa, reconhecendo o olhar crítico que a media da cabeça aos pés, calculando valor e utilidade. Não havia gentileza, apenas a tensão de quem precisa esconder a própria vulnerabilidade diante de quem decide o destino alheio. Henrique falou primeiro, firme, quase frio. Você aceita o acordo? Marina não respondeu imediatamente. A mão tocou o metal frio da mala, apertando como se buscasse coragem. Sabia que o que ele oferecia não era uma parceria, mas uma troca de aparência por dinheiro. Nada de carinho, nada de segurança real. Mas também sabia que, recusando, sua realidade miserável permaneceria implacável. É só uma viagem. Finja ser minha esposa por 10 dias. O resto será resolvido depois, disse ele, cada palavra medida como um cálculo de risco. Marina ergueu os olhos, sentindo o peso da desigualdade, o silêncio daqueles que se acostumam a julgar sem jamais tentar compreender. Um nó se formou em seu estômago, mas ela assentiu, porque a sobrevivência não pergunta sobre dignidade. O corredor de hóspedes se encheu de passos apressados, vozes distantes, mas no pequeno universo entre Henrique e Marina, cada respiração parecia um contrato silencioso, carregado de tensão e possibilidades. O narrador que observa percebe que os próximos dias seriam uma dança perigosa entre segredo, poder e necessidade, e que acompanhar cada gesto deles revelaria mais do que qualquer documento assinado poderia registrar. O avião cortava nuvens como se Henrique tentasse fugir de si mesmo. Marina, sentada ao lado, parecia ainda menor diante de tanto poder concentrado. Não havia sorrisos forçados, apenas olhares contidos, medindo distâncias, evitando que palavras precipitadas quebrassem a frágil barreira que construíam. Henrique olhou para ela e percebeu que, mesmo sob o verniz de fragilidade, havia algo em Marina que o incomodava, algo que despertava lembranças que ele não queria enfrentar. Perguntas antigas surgiam: culpa, abandono, desejo de controle que jamais seria satisfeito. Marina percebeu o mesmo e o silêncio começou a falar por eles. Cada gesto involuntário, cada suspiro, carregava confissões não ditas. Você nunca me contou nada sobre si mesma, ele disse, quase como se temesse ouvir a resposta. Marina desviou o olhar, os dedos trêmulos brincando com o botão de ouro do cinto. E você acha que eu deveria? Ninguém aqui é igual, Henrique, nem você, nem eu, não nesse mundo. A tensão crescia, um fio que ameaçava arrebentar. Quando ele finalmente tocou de leve seu braço para impedir que ela se levantasse, Marina sentiu um nó de emoções, medo, desconfiança e algo que poderia ser piedade ou raiva. Há coisas que não posso dizer agora, ela murmurou, mas a voz quebrou. Ele percebeu que havia um segredo doloroso que não poderia ser comprado nem ignorado, algo que, se revelado, mudaria o acordo e talvez a vida inteira. O resto da viagem se transformou em observação mútua, silêncios longos, sorrisos falsos para os outros,
confissões fragmentadas só quando a noite os deixava sozinhos no quarto do hotel. Cada palavra incompleta era uma faca no ar. Cada gesto contido era um teste de paciência e compreensão. O narrador observa que a tensão emocional aumentava a cada hora, a cada quilômetro percorrido, e que a revelação final estava próxima, prestes a quebrar a frágil fachada que os dois construíram. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas cortinas douradas do quarto de hotel, iluminando rostos cansados. Marina respirou fundo, sabendo que não poderia mais esconder a verdade. Henrique, antes de continuarmos, você precisa saber algo, disse, a voz trêmula. Ele franziu o senho, sentindo a tensão subir, mas não interrompeu. Eu conheci seu pai, muito antes de você nascer. A frase parecia simples, mas o silêncio que se seguiu carregava décadas de culpa, desejo e segredos familiares. Henrique engoliu em seco, cada músculo do corpo tenso. Marina continuou. Fui sua amante e não posso mudar o que isso significa. O impacto foi imediato, palavras morreram entre eles. Henrique recuou alguns passos, a mente lutando contra o turbilhão de lembranças e percepções de poder distorcidas. Marina sentiu a pressão de anos de desigualdade social, das feridas abertas por relações de poder e manipulação, e ao mesmo tempo percebeu a liberdade de finalmente colocar a verdade em voz alta. Nenhum deles sorriu, nenhum se abraçou, mas algo mudou. A fachada entre eles se despedaçou. O acordo já não era apenas sobre dinheiro ou aparência, era sobre a complexidade humana, sobre como o passado e segredo moldam decisões. Henrique não podia desfazer o que sabia, e Marina não podia apagar o que revelou. Enquanto a viagem continuava, o silêncio entre eles carregava respeito e cautela, e o narrador, observando de longe, percebeu que ambos haviam mudado. Não havia redenção completa, apenas a aceitação parcial de que a verdade pode destruir, mas também libertar. Cada gesto seguinte seria marcado por lembrança, cada olhar pela consciência de segredos que não podem ser ignorados. A vida seguiu, mais frágil e humana, com perdas silenciosas e pequenas vitórias, cada passo um lembrete de que o passado nunca se deixa esquecer, apenas se convive com ele. A viagem prosseguia, mas a atmosfera entre Henrique e Marina havia mudado para sempre. Cada gesto, cada palavra, era agora carregado de significados ocultos. Ele evitava tocar no passado diretamente, mas a presença dela, a lembrança de seu pai e do segredo que se revelou, o perseguiam em cada instante. Marina, por sua vez, sentia a atenção do olhar dele sobre si, percebendo que não havia mais volta, que o acordo original agora era apenas uma sombra do que realmente estavam vivendo. No restaurante do hotel, a refeição parecia simples, mas qualquer palavra solta tinha o peso de décadas não ditas. Henrique mexia no vinho sem beber, os olhos perdidos em pensamentos que não tinham fim. Marina observava, consciente de que cada silêncio seu era interpretado como confissão e cada gesto dele como julgamento. A desigualdade que antes parecia apenas social, agora se tornava emocional. Ela vulnerável, ele poderoso, mas incapaz de controlar o que o passado trouxe à tona. Durante a noite, enquanto caminhavam pelos corredores largos do resort, Marina falou quase sem querer. Eu pensei que esconder fosse me proteger, mas na verdade me aprisionava. Henrique não respondeu imediatamente. Sentiu o peso da culpa, da raiva silenciosa que surgia, misturada à curiosidade e ao desejo de entender como tudo aquilo se conectava com sua própria vida. Cada passo deles ecoava no chão de mármore, refletindo o ritmo lento de duas almas tentando entender o que havia mudado. Um telefonema inesperado do escritório trouxe a realidade de volta. Henrique precisou lidar com uma crise de negócios, mas a presença de Marina ao seu lado lembrava-o constantemente que nada do que ele controlava era completo. Ela observava, ciente de que estava envolvida em algo maior que si mesma, e que o segredo que revelou abriu portas que talvez não pudesse mais fechar. No silêncio do quarto à noite, Marina sentou-se na beira da cama olhando a cidade iluminada de longe.
Henrique, de costas para ela, respirava pesado, lutando contra a confusão emocional que a revelação despertou. Eles não precisavam falar. Cada respiração compartilhada carregava a tensão de segredos ainda não totalmente compreendidos. O narrador que observa sabe que a cada momento, cada escolha que fazem, o futuro se desenha em possibilidades dolorosas e que ninguém poderá retornar ao estado anterior de simplicidade. O leitor percebe que, mesmo sem palavras diretas, cada gesto, cada olhar define relações humanas de forma tão intensa quanto ações explícitas. E que os próximos dias, a viagem e a convivência forçada terão de enfrentar não apenas a fachada de um contrato frio, mas a complexidade emocional que o passado trouxe à tona. Cada decisão deles agora tem consequências humanas reais, irreversíveis, que moldam caráter, lealdade e identidade. Henrique sentiu o peso do segredo constantemente. Cada passo que dava, cada conversa com funcionários ou parceiros de negócios, carregava a lembrança de Marina e do passado que ele não sabia como digerir. Marina, por outro lado, tentava equilibrar o medo de rejeição com a sensação de libertação por ter finalmente falado a verdade. A viagem transformava-se em uma arena emocional onde ambos se testavam, cada interação uma batalha silenciosa de poder, vulnerabilidade e necessidade de compreensão. Durante um passeio à beira da praia, Marina falou sobre sua infância, sobre a fome, a violência silenciosa da pobreza e o abandono que havia aprendido a suportar sozinha. Henrique escutava, percebendo que riqueza não anulava a dor, que poder não apagava feridas emocionais. Ela falou de escolhas que precisou fazer, cada decisão carregando consequências que ninguém olharia ou compreenderia. O silêncio dele, pesado, mostrava que, por mais que controlasse o mundo ao redor, não podia controlar os impactos do que descobriu. Num jantar privado, Marina fez uma pausa, os olhos marejados. Não esperava que você entendesse isso tão rápido, ou talvez não queira. Henrique permaneceu calado, mas o aperto de seu punho sobre a mesa dizia tudo. A revelação parcial deixava espaço para esperança e dor ao mesmo tempo, criando uma tensão quase insuportável. O narrador percebe que o equilíbrio entre exposição e silêncio é delicado e que a qualquer momento uma palavra errada poderia quebrar tudo. Henrique começou a questionar a própria memória do pai, refletindo sobre escolhas familiares e sobre como o passado moldou seu próprio comportamento. Marina observava sua luta interna, consciente de que cada gesto dela poderia ser interpretado como manipulação ou sinceridade. O narrador sugere que o leitor continue acompanhando, pois a linha entre redenção, vingança e aceitação estava prestes a se tornar irreversível. À medida que a viagem avançava, pequenas confissões surgiam, mas o segredo maior, o impacto completo da relação com o pai de Henrique, ainda pairava sobre eles. Marina temia o julgamento final. Henrique temia perder controle. O equilíbrio delicado entre poder e vulnerabilidade, verdade e segredo, riqueza e pobreza, tornava-se o núcleo emocional da narrativa. O leitor percebe que cada escolha, cada reação, carrega um peso humano real e que nada será esquecido tão cedo. O último dia da viagem chegou. O silêncio entre Henrique e Marina já não era apenas tensão, mas reconhecimento do que cada um carregava internamente. Eles não precisavam de palavras. Cada olhar, cada gesto mostrava que o segredo havia mudado a dinâmica, que o contrato original agora era apenas sombra diante da complexidade emocional que surgira. Na varanda do hotel, Marina revelou um detalhe adicional, menor, mas suficiente para abalar Henrique. Um presente que seu pai havia deixado para ela, escondido por anos, conectado a uma decisão que ele nunca compreendeu completamente. Henrique engoliu em seco, sentindo que sua percepção de família, poder e legado estava sendo redefinida em minutos. Marina não esperava perdão, apenas que a verdade fosse reconhecida. Ao arrumar as malas, os dois permaneceram em silêncio.
O narrador observa que a transformação não era dramática, mas silenciosa. Henrique não podia desfazer o passado, Marina não podia apagar sua vulnerabilidade, mas ambos aprenderam a conviver com a complexidade do que revelaram. Pequenas mudanças já eram visíveis: respeito, cautela, compreensão parcial. No carro, rumo ao aeroporto, Henrique segurou a mão de Marina por um instante, sem palavras, sem compromisso, apenas reconhecimento do peso que compartilhavam. Ela olhou para ele, percebendo que riqueza não apagava feridas, mas poderia, às vezes, sustentar o começo de uma reparação, mesmo que incompleta. O narrador concluiu que a vida continuaria, marcada por decisões humanas, consequências reais e segredos que não poderiam mais ser ignorados. A viagem terminou, mas a história deles continuaria. A revelação havia mudado tudo, mesmo sem redenção completa. O silêncio que seguia não era vazio, mas carregado de humanidade, lembrando ao leitor que o impacto emocional de segredos, poder e desigualdade social não desaparece simplesmente. Aprende-se a viver com ele. O retorno à cidade trouxe uma sensação de peso inesperada. Henrique caminhava pelos corredores da mansão, sentindo cada objeto, cada móvel como testemunha silenciosa do poder que acumulou e das decisões que o marcaram. Marina o seguia, passo a passo, consciente de que cada olhar dele carregava avaliação, conflito e, de certa forma, vulnerabilidade. A revelação sobre seu pai não era apenas uma confissão, era uma abertura de feridas que Henrique não sabia que ainda sangravam. No escritório, cercado de livros e papéis de valor incalculável, Henrique finalmente quebrou o silêncio. Tudo isso, eu nunca imaginei que minha própria história pudesse me atingir assim, disse, a voz baixa, tensa, carregada de incredulidade. Marina permaneceu firme, mas os olhos brilhavam com a intensidade da verdade que carregava. Ela não precisava mais se esconder. Cada palavra, cada gesto era agora parte de uma narrativa que não poderia mais ser ignorada. O confronto não era apenas sobre revelações, mas sobre escolhas humanas. Marina contou detalhes que antes omitira, lembranças de momentos que ligavam o seu passado ao pai de Henrique de maneiras que ele não podia questionar e ainda assim não conseguia aceitar completamente. A tensão entre eles era palpável, carregando anos de dor, desigualdade social e segredos familiares. Nenhum dos dois tinha poder real sobre os sentimentos que surgiam, apenas sobre como lidar com eles. Durante o jantar, palavras não ditas pairavam como nuvens densas. Henrique percebeu que a raiva que sentia não era apenas por ter sido enganado, mas pelo impacto silencioso de escolhas de gerações anteriores. Marina, por sua vez, sentia o peso da própria vulnerabilidade, mas também a liberdade que só vem ao falar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia destruir a última chance de estabilidade que a viagem havia lhe proporcionado. Quando a noite caiu, ambos se sentaram diante da lareira, o fogo refletindo em seus rostos tensos. Cada centelha parecia iluminar memórias, arrependimentos e a desigualdade que os conectava. Henrique não podia desfazer o que descobriu, nem Marina podia apagar o que revelou. Mas naquele instante havia um reconhecimento silencioso de que a vida é feita de decisões humanas, de segredos que se tornam inevitáveis e de consequências que ninguém controla completamente. O narrador observa que, apesar da dor e do desconforto, havia um fio de transformação, não de redenção completa, mas de mudança. Henrique já não era apenas o homem de poder absoluto que controlava negócios e fortunas. Marina não era apenas a mulher que precisou fingir uma realidade para sobreviver. Ambos agora eram participantes conscientes de uma história maior, marcada por perdas silenciosas, revelações dolorosas e escolhas que moldariam cada passo futuro. O último dia na mansão foi silencioso, carregado de um peso que palavras não podiam traduzir. Henrique revisava documentos e contratos, mas sua mente retornava constantemente à viagem, à verdade que Marina revelou e ao impacto que isso tinha sobre ele, sobre seu pai
e sobre o próprio conceito de família. Marina o observava de longe, consciente de que, apesar da riqueza e do poder, havia fragilidades que nenhum dinheiro podia apagar. Ela entrou na biblioteca, onde ele revisava papéis, e apenas sentou-se em silêncio. Não houve desculpas, nem pedidos de perdão, apenas reconhecimento. Henrique levantou os olhos, e por um instante, o poder e a autoridade se dissolveram, deixando espaço para uma verdade silenciosa. Algumas feridas do passado não têm solução, apenas convivência. Marina finalmente disse: "Não vim aqui para ser perdoada, nem para fingir. Vim para que você soubesse que tudo o que se construiu, incluindo mentiras, tem origem em escolhas que não podemos mudar." Henrique permaneceu calado, absorvendo cada palavra. Ele sentiu pela primeira vez a responsabilidade não apenas sobre si, mas sobre a história que herdou, sobre o legado que seu pai deixou e sobre como isso afetava quem ele se tornara. Mais tarde, enquanto se preparavam para sair da mansão, Henrique segurou a mão dela brevemente. Gesto simples, mas carregado de significados. Nenhum compromisso, nenhuma promessa vazia, apenas reconhecimento do que partilharam, do impacto emocional real que a verdade trouxe. Marina sorriu levemente, sabendo que não havia redenção completa, mas que a liberdade de falar a verdade era em si uma forma de vitória. O narrador observa que a vida continuaria marcada por escolhas, segredos e desigualdades. Henrique não podia apagar o passado. Marina não podia esquecer sua própria história, mas ambos haviam sido transformados de maneira silenciosa e definitiva. As consequências humanas permaneciam: perdas irreparáveis, mudanças sutis e consciência do impacto que decisões e segredos causam. Quando o carro os levou ao aeroporto, o silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de humanidade. Cada um carregava seu próprio peso, suas próprias escolhas, e o entendimento de que, embora o passado não pudesse ser mudado, a forma de enfrentá-lo definiria quem seriam dali em diante. A viagem terminou, mas a história deles continuaria, marcada por transformações silenciosas e verdades que jamais poderiam ser ignoradas.